Fala, manos, beleza? No vídeo de hoje eu queria falar sobre ilusão, mas mais especificamente como que os games e até mesmo outras obras fazem para te deixar imerso no mundo que eles projetaram. Há um tempo atrás saiu o jogo Body Cam e na data que eu tô gravando esse vídeo, tá para sair um outro jogo que é mais ou menos no mesmo segmento chamado Unrecord, que meio que consegue enganar os nossos sentidos de alguma maneira meio estranha, que você não sabe exatamente o que é que tá rolando e como que tá lá, mas está lá como uma farpa em sua mente. Eu queria usar esse exemplo principalmente, né, no jogo Body Cam, que tá passando na tela, para poder explorar um pouco desse assunto. Como que ele se diferencia, por exemplo, visualmente de Battlefield ou Call of Duty? Como que você pode olhar, por exemplo, para esse gameplay de Battlefield ou esse gameplay de Call of Duty e ter certeza absoluta de que isso é um jogo, mas quando você olha pro gameplay de Unrecord ou de Bodycam, você não tem tanta certeza assim. Eu diria que esse jogo ele tá numa área bem cinza. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar do porquê que isso acontece. Qual que é o efeito utilizado? Por que que quando a gente bate o olho, a gente fica meio na dúvida e não sabe muito bem se isso é real ou não? E por que que a gente bate o olho em algumas outras obras e a gente tem certeza que não é real? Bom, tem bastante técnica aplicada como iluminação e sombreamento, oclusão de ambiente, animação que parece de verdade e um filtro de esfíncter que fica na câmera corporal, mas eu não vou bem por esse caminho nesse vídeo. Vamos começar, na verdade, com... você sabe como os nossos olhos funcionam? Tudo começa quando uma luz de uma cena, seja real de um jogo, entra nos nossos olhos pela córnea, que é como se fosse uma janela. Depois ela passa pela pupila, que vai ajustar a quantidade de luz que vai entrar nos nossos olhos, e pela lente. E, por fim, chega na retina. A retina é uma camada cheia de células sensoriais chamadas de fotorreceptores. E esses sinais elétricos viajam através do nervo óptico até o nosso cérebro. Curiosidade nerd extra. Cada olho manda metade da informação do campo de visão para o cérebro, então muito provavelmente o nosso óculos 3D é assim e não assim. Quando um jogo simula movimento, luz, sombra e profundidade de forma precisa, ele ativa os mesmos circuitos neurais que a visão do mundo real ativaria. E como o cérebro completa informações que faltam, às vezes até gráficos que são só quase realistas conseguem enganar a nossa percepção, mas os realistas, esses ultrapassam a barreira com estilo, quase que como se estivesse fazendo parkour. Técnicas como motion blur, ray tracing e fotorrealismo exploram exatamente como o cérebro constrói a realidade com base na luz e no movimento percebido. Mas aprofundando um pouco mais esse tópico, tem outro ponto bem interessante até. A maioria de nós nunca viu uma guerra de verdade, né? A não ser que você, sei lá, seja carioca. E todo o conteúdo de guerra ou confronto é visto ou pela TV ou por séries de TV. Então não é bem como é de fato na realidade, porque é tudo muito encenado. Todo o conteúdo de guerra ou confronto visto pela TV ou filmes ou séries de TV não é bem como seria na vida real e isso ajuda o jogo a fazer esse ilusionismo de parecer real. Afinal de contas, você nunca viu como o real é de fato real. Por exemplo, o último vídeo que eu postei nesse canal tem 3 anos mais ou menos, mas será que isso é real? Será que realmente tem 3 anos que eu postei esse vídeo? Não, realmente tem 3 anos. Ai, cara de pau, nem treme. Inclusive, falando em ilusão, eu comecei o vídeo com algumas imagens do Bodycam, mas... Bom, vamos lá. Tem uma técnica de mágica que se chama Misdirection, que basicamente é a base para a maioria das mágicas que existem foco e concentração direcionada. Tinham algumas imagens de fundo, de contexto, do jogo Bodycam, que é a base para esse vídeo, mas você provavelmente não notou que algumas partes usadas na real não são jogo, são vida real. E agora mesmo, enquanto eu falo, eu tô mesclando vida real e ficção. Vida real e ficção. Vida real e ficção. Parou, parou, parou! Você está bem? O pessoal deve estar vendo o vídeo
Exatamente assim. Essa confusão visual que acontece na gente faz a gente voltar novamente para aquele filme antigo que perguntava: o que é real, Neo? Uma outra parte importante é a parte sonora, porque isso contribui diretamente para nossa imersão da realidade, ou da pseudo-realidade que querem que nós fiquemos imersos. O Gaveta fez um vídeo falando sobre isso há um tempinho atrás e basicamente ele dizia como que o Hans Zimmer manipula a sua emoção e quando você consegue ter uma boa engenharia sonora por trás de uma obra, seja um filme, um jogo, ou qualquer coisa na verdade, isso contribui significativamente para a imersão daquilo. Tanto a trilha sonora quanto os efeitos sonoros. Já pensou, por exemplo, no filme Tropa de Elite? Lembra daquela cena que eles estão tentando interrogar o cara pra saber onde é que tá o baiano? Imagina se essa cena fosse desse jeito. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? O efeito seria totalmente inverso e, ao invés de ficar tenso ou atento, você começaria a rir. É mais ou menos por aí que a nossa emoção é manipulada. Por exemplo, às vezes uma obra tenta te comprar de maneira meio que forçada e não tão inteligente para que você goste do que eles estão vendendo. Lembra do filme Esquadrão Suicida? Aquele lá de 2016? Olha só os nomes envolvidos na trilha sonora do filme. Só tem músicas extremamente famosas e isso não é nada por acaso. A ideia é que você goste e se importe com os personagens por associação inconsciente, porque eles sabiam que o filme, bom, era uma... Então, na apresentação de cada personagem, uma música bem famosa toca. E, parando pra pensar, é quase que um plano de vilão de anime. Outros filmes também fazem isso, mas eu tava lá bem na estreia de Esquadrão Suicida, bem empolgado com o filme, e eu lembro que quando eu percebi isso, eu pensei, cara, isso tá bem forçado e não me pegou. Mas, quando eu olhei pro lado, os meus amigos estavam assim. Alguns jogos ou produtos apostam bastante em outros sentidos e isso não é de hoje. Eu não lembro se no Xbox clássico tinha isso, mas no controle do PlayStation 1, a Sony implementou algo bem interessante e até inovador pra época. Eu lembro até hoje que quando eu tava jogando Dino Crisis com meu pai e com meu primo, que a gente chamava de Dino Cruz, eu lembro até hoje que quando o T-Rex aparecia, o controle fazia isso. Isso ajudava demais na imersão. Inclusive os óculos de realidade virtual apostam bastante nisso também. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os motivos mais detalhados do óculos de realidade virtual ainda não terem emplacado e, na real, não é tão por culpa somente do preço. E também tem um outro vídeo aqui, bem interessante, falando sobre do porquê de alguns jogos online simplesmente acabarem, que por sinal, muitas das vezes é por pura culpa das empresas. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like pra me motivar a fazer mais vídeos e deixa no comentário se você curtiu o vídeo e se você quiser, deixa alguma sugestão pra mim poder melhorar. Mas enfim, por hoje é isso e falou!